Senhor, antes dessa canção começar, vai até essa pessoa que está ouvindo agora. Fica com ela nesse momento, cura a mente dela e toca o interior que ninguém consegue alcançar. Você tem carregado coisas demais sozinho, sem contar pra ninguém, segurando emoções antigas que machucam também. Por fora você segue normal, mas por dentro é tempestade. Como se o pensamento pesado não te deixasse em paz de verdade. E mesmo cansado por dentro, você continua a caminhar, sem saber que existe algo maior começando a te alcançar. E no meio desse silêncio, sem explicação pra entender, algo profundo e invisível começa a te envolver. Você não percebe de imediato, mas tudo começa a mudar. O que te prendia tanto tempo vai perdendo lugar. O peso vai ficando leve, o ar começa a fluir, e aquilo que te sufocava começa a sair de ti. É estranho, mas é real, algo novo dentro de você, como se uma força suave te ensinasse a renascer. Isso que está acontecendo agora não é por acaso, é um recomeço acontecendo por dentro. Você vai perceber aos poucos que nada ficou igual. O que era dor escondida vira processo natural, e cada lembrança antiga perde o peso que tinha, como se o passado inteiro saísse da sua linha. Você sente algo diferente, sem precisar explicar, e aquilo que te prendia começa a soltar o lugar. E quando olhar pra trás depois, vai entender sem confusão que algo foi te reconstruindo dentro do coração. Você não volta a ser o mesmo depois desse despertar, mas agora existe uma nova força te ensinando a caminhar. E agora, que essa cura continue e que essa paz permaneça dentro dessa vida a partir de hoje. Senhor, essa pessoa que está ouvindo esse louvor agora está precisando de paz na mente e descanso no coração. Toca ela agora. Eu vivi correndo demais, sem perceber onde eu ia, tentando entender a vida, mas nada se
se encaixava em mim. Os dias passavam iguais, mas dentro tudo mudava. Eu sorria por fora, mas por dentro eu desabava. E ninguém percebia nada do que eu guardava em silêncio. Eu só segui em frente, carregando meu tempo. Quando tudo ficou sem voz e difícil de explicar, algo dentro do silêncio começou a me encontrar. E foi no silêncio que eu me vi, sem precisar fugir. Nem tudo precisa de som pra poder me curar em mim. E no meio desse vazio eu comecei a entender que até o silêncio ensina a gente a viver. Deus, entra nesse silêncio agora e traz descanso pra essa alma. Fui desacelerando aos poucos, sem nem perceber direito, e aquilo que era confuso foi ficando mais perfeito. Não foi uma mudança rápida, foi algo devagar, mas cada passo pequeno me ensinava a confiar. E quando eu parei de correr, comecei a enxergar que a vida fala baixo pra quem sabe escutar. Mesmo sem ter resposta, eu continuei ali, porque dentro do silêncio algo me fez seguir. E foi no silêncio que eu me vi, sem precisar fugir. Nem tudo precisa de som pra poder me curar em mim. E no meio desse vazio eu comecei a entender que até o silêncio ensina a gente a viver. E foi quando eu parei tudo que tudo começou a andar. Não era falta de caminho, era falta de escutar. O que eu evitava ouvir começou a me ensinar que até nas pausas da vida Deus pode falar. Hoje eu vejo diferente o que antes me fez parar. Foi no silêncio profundo que eu aprendi a andar. E foi no silêncio que eu me vi e comecei a renascer. Sem precisar de barulho eu aprendi a crescer. Sem saber o final eu escolhi confiar. E foi nesse silêncio que eu aprendi a andar. Senhor, continua falando nesse silêncio e trazendo paz para quem está ouvindo agora. Teve um dia que você pensou em desistir, não porque era fraco,
mas porque tudo parecia pesado demais para continuar carregando sozinho. E mesmo assim, você ainda está aqui. Você passou por momentos que ninguém viu, segurando o que não dava pra falar, com o peito cheio de silêncio e o olhar tentando disfarçar. Dias que pareciam iguais, mas por dentro eram queda constante, uma luta sem plateia, um esforço distante. E mesmo sem ter mais força clara, você seguiu em frente assim, como se algo ainda insistisse em não deixar ser o fim. E quando tudo parecia parar, sem saída pra enxergar, algo dentro do invisível começa a te levantar. O que te prendia começa a soltar, sem aviso, sem explicação, como se o peso acumulado perdesse a direção. O ar muda dentro do peito, a mente já não é igual, e aquilo que te sufocava antes vira algo leve no final. Não é sorte, não é acaso, é mudança acontecendo em silêncio, como se o que te quebrava por dentro estivesse perdendo o fundamento. Você não percebe no início, mas o que te mantinha preso já não tem mais força sobre você. Você vai entender depois que já não sente como antes. O que te derrubava fácil já não te alcança distante. E lembranças que pesavam demais vão perdendo intensidade, como se tudo fosse ficando leve dentro da realidade. Você não virou outra pessoa, mas algo em você mudou, e aquilo que parecia fim se desfez e passou. E quando olhar pra trás um dia, vai entender sem confusão que o que parecia fim da linha era transformação. Você não ficou onde parou, isso já diz quem você é. Porque mesmo quando pensou em desistir, você permaneceu de pé. E deixe isso continuar. O que não te derrubou te trouxe até aqui, e ainda não terminou de te reconstruir. Existe uma presença suave encostando no que você sente agora. Não é acaso, não é coincidência. É algo entrando no lugar exato onde você já não tinha mais forças.
aprendeu a esconder o cansaço, como se fosse parte normal da vida, segurando que ninguém via por dentro da sua ferida. Teve dias que você seguiu no automático, sem saber nem o porquê, só tentando manter de pé o que já queria ceder em você. E mesmo assim você continuou, sem pausa, sem descanso real, como se sobreviver fosse rotina num peso emocional. E agora algo muda sem pressa, bem no fundo do seu interior, sem pedir permissão ao tempo, começa a nascer calor. O que te apertava começa a soltar, sem força, sem resistência, como se o que te dominava antes perdesse a própria presença. O ar dentro de você muda, o peito já não é igual, e aquilo que era confusão vira algo mais leve e natural. Não dá pra explicar com palavras, mas você sente acontecer, como se uma parte esquecida voltasse a viver em você. Não tenta entender, apenas sente. Algo profundo está sendo restaurado agora, em silêncio. Você vai notar depois que já não reage como antes. O que te atingia forte perde impacto distante, e cada lembrança pesada vai ficando sem direção, como se tudo perdesse força dentro da sua mão. Você não percebe de imediato, mas algo já mudou em você, e aquilo que te prendia antes já não pode mais te deter. E quando olhar pra trás um dia, vai entender sem confusão que o que parecia só dor era transformação. Você não volta ao que era, isso não é perda, é crescer. Agora existe algo novo em você, te ensinando a viver. E deixe isso continuar. O que começou dentro de você agora ainda está te reconstruindo em silêncio. Algo dentro de você está sendo tocado agora. Não é emoção passageira, é um movimento profundo acontecendo no lugar que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Você que já tentou aguentar tudo sozinho, sem pedir ajuda, sem parar, carregando dias que se repetem, sem ninguém notar. Por fora você continua firme,
mas por dentro já cansou. E mesmo assim você não desistiu, mesmo quando tudo pesou. Tem coisas que você nunca falou, e isso foi te consumindo em silêncio, como se cada pensamento preso virasse peso no seu tempo. E mesmo sem perceber agora, algo começa a se mover bem no fundo do que você sente dentro de você. Você vai notar mudanças internas sem entender o porquê. O que te prendia por tanto tempo começa a ceder. O peito fica mais leve aos poucos, o ar parece diferente, e aquilo que te dominava antes perde força lentamente. Não tem explicação visível, mas você sente acontecer, como se algo invisível estivesse te ajudando a renascer. Você não está imaginando, isso que está acontecendo dentro de você é real. Está te transformando agora. Você vai perceber depois que não sente o mesmo peso. O que antes te atingia forte já não tem endereço, e cada lembrança antiga vai ficando mais distante, como se tudo perdesse força a cada instante. Você não entende de imediato, mas algo mudou em você, e aquilo que te prendia antes não vai mais te deter. E quando você olhar pra trás, vai enxergar com clareza que aquilo que parecia fim era recomeço na verdade. Você não volta a ser o mesmo, isso não é perda, é evolução. Agora existe algo novo em você, te guiando no coração. E deixe isso continuar. O que começou dentro de você agora não vai parar aqui. Pai, nesse instante entra na vida dessa pessoa que está ouvindo. Toca no que está escondido no peito dela e remove o que está tirando a paz. Você aprendeu a esconder o cansaço, como se fosse normal viver assim, segurando tudo por dentro, sem deixar transparecer pra ninguém. Teve dia que o olhar sorria, mas o pensamento não descansava, e uma guerra silenciosa dentro de você acontecia e não parava. Mesmo assim você seguiu,
dessa rotina pesada, algo começa a quebrar, não por fora, mas por dentro, sem você controlar. De repente o que te prendia começa a perder a força, como se tudo que te apertava soltasse sem muita força. Você sente o ar mais leve, o peito começa a mudar, e aquilo que era confusão para de te dominar. Não tem explicação lógica, mas tem transformação real, como se algo dentro de você estivesse saindo do mal. O que está saindo de você agora não é só emoção, é libertação acontecendo em silêncio. Você vai perceber depois que já não sente o mesmo peso. O que antes te dominava perdeu o endereço, e cada lembrança antiga vai ficando mais distante, como se o ontem perdesse força a cada instante. Você não se reconhece igual, mas não é perda, é mudança. Algo novo foi nascendo dentro da sua esperança. E quando olhar pra trás um dia, vai entender sem confusão que o que parecia fim na verdade era reconstrução. Você não volta a ser quem era, isso já ficou pra trás. Agora existe algo novo em você, te levando a mais paz. E agora, que essa leveza permaneça, e que essa vida nunca mais volte a carregar o que já foi embora. Senhor, antes dessa canção começar, vai até essa pessoa que está ouvindo agora. Fica com ela nesse momento, cura a mente dela e toca o interior que ninguém consegue alcançar. Você tem carregado coisas demais sozinho, sem contar pra ninguém, segurando emoções antigas que machucam também. Por fora você segue normal, mas por dentro é tempestade, como se o pensamento pesado não te deixasse em paz de verdade. E mesmo cansado por dentro, você continua a caminhar, sem saber que existe algo maior começando a te alcançar. E no meio desse silêncio, sem explicação pra entender, algo profundo e invisível
te envolver. Você não percebe de imediato, mas tudo começa a mudar. O que te prendia tanto tempo vai perdendo lugar. O peso vai ficando leve, o ar começa a fluir, e aquilo que te sufocava começa a sair de ti. É estranho, mas é real, algo novo dentro de você, como se uma força suave te ensinasse a renascer. Isso que está acontecendo agora não é por acaso. É um recomeço acontecendo por dentro. Você vai perceber aos poucos que nada ficou igual. O que era dor escondida vira processo natural, e cada lembrança antiga perde o peso que tinha, como se o passado inteiro saísse da sua linha. Você sente algo diferente, sem precisar explicar, e aquilo que te prendia começa a soltar o lugar. E quando olhar pra trás depois, vai entender sem confusão que algo foi te reconstruindo dentro do coração. Você não volta a ser o mesmo depois desse despertar, mas agora existe uma nova força te ensinando a caminhar. E agora, que essa cura continue e que essa paz permaneça dentro dessa vida a partir de hoje.